Boa tarde a todos os nossos irmãos, boa tarde a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sejam bem-vindos a mais essa iniciativa do Supremo Conclave do Brasil, que é o projeto Café com Cultura. Um projeto que tem por objetivo compartilhar com os irmãos conhecimento, um pouquinho da cultura do rito brasileiro e levando de forma plural a todos os espaços do Brasil e até internacionalmente um pouquinho da história. Nós já estamos, hoje é a 4ª edição desse projeto, que tem um sucesso maravilhoso, já atingimos todos os estados da federação e temos a satisfação de receber hoje nosso irmão César Roberto Daniel Dourado, que é membro efetivo do Supremo Conclave do Brasil, é o atual presidente do Superior Conselho de Cultura e também é o secretário-geral de Orientação Ritualística Adjunto para o Rito Brasileiro do Grande Oriente do Brasil e que vai nos brindar hoje com um tema maravilhoso, que é sobre o nosso irmão Miguel Antônio Dias, mostrando um pouquinho do que é a ideia que o rito brasileiro difunde. Então, por favor, uma salva de palmas para o nosso irmão. Brinde agora com o seu conhecimento. Muito obrigado. Sucesso. Agradecer as palavras gentis do nosso irmão grande regente, Juliano Pedro Braga. Meus irmãos, tendo aqui uma alegria estar com vocês, não só aqui com os irmãos aqui presentes, como também pelas redes sociais, com esse Café com Cultura. Hoje vamos falar sobre o irmão Miguel Antônio Dias. E eu fiz a grafia do nome dele, em português, né, que ele é seu, Antônio Dias. Esse maçom, eu traço ele em paralelo com o Álvaro Palmeira, né? Aqui hoje vamos estudar, ele foi responsável pelo apelo de um século, né, que o Palmeira nominou, o apelo de um século, que ele fala do Oriente lusitano e brasileiro, no sentido de se criar um rito novo e diferente, né, cujos graus simbólicos fossem comuns a todos os ritos, mas os altos graus fossem misteriosos, né, fossem diferentes e nacionais. O foco não é esse apelo. O foco é Miguel Antônio Dias, o cidadão, o maçom, a sua obra, que é vasta, tanto na maçonaria, como ele como médico sanitarista, como um reformista, um liberal, um militante liberal, e a influência que ele sofreu para conformar esse pensamento. Vamos ver. Meus irmãos, durante a pandemia, eu tive a oportunidade de tempo para fazer algumas pesquisas. E nessas minhas pesquisas, eu fui levantando algumas coisas sobre Miguel Antônio Dias, me aprofundando e ficando cada vez mais encantado com Miguel Antônio Dias. Infelizmente, para completar totalmente essa minha pesquisa, eu teria que ir a Portugal, especialmente no Grande Oriente Unido, para poder, então, apanhar algumas coisas que estão faltando para realmente eu dizer que está completa a minha biografia, a minha pesquisa sobre Miguel Antônio Dias. Mas o que eu tenho de material, eu acho que é importante para compartilhar com os irmãos o que eu pude aprender deste irmão Miguel Antônio Dias. E, repito, eu traço ele e Palmeira são paralelos, cada um em sua época, né? Cada um em sua época. Para entender Palmeira, eu tenho que estudar lá o início do século XX. Da mesma forma, para entender Miguel Antônio Dias, eu tenho que estudar o princípio do século XVIII, lá em Portugal, a política efervescente de Portugal. Essa política é que vai gerar esse maçom, esse cidadão, que é Miguel Antônio Dias. Então, nosso objeto de trabalho será, primeiramente, conhecer a vida e a obra do cidadão e do maçom. Entender como ele conformou o seu famoso apelo aos grandes orientes lusitano e brasileiro. E, finalmente, avaliar o impacto que a expressão de Miguel Antônio Dias causou nestes grandes orientes. Miguel Antônio Dias, ele foi, como disse o cidadão, ele foi um militante liberal, né? Ele lutava por uma monarquia constitucional, por uma vida melhor em Portugal. Portugal sempre teve um ladinho absolutista. E havia um embate muito grande, principalmente nas vilas, entre o clero, a nobreza, com o povo e outros que eram favoráveis às causas liberais. Miguel Antônio Dias vai nascer em Vila Povível. Ela fica na altura de Coimbra, mais para a fronteira, no meio de Portugal.
Portugal, mais para a fronteira da Espanha. E ele, ao longo da sua vida, vai nascer no dia 4 de fevereiro de 1805, e ao longo da sua vida ele casa com a dona Carlota Augusta Ferreira Dias, vai gerar 10 filhos. E da sua vida, então, ele vai ser um exilado, ele vai ser um militante liberal, ele vai ser perseguido, ele vai ser exilado, ele vai ser depois um maçom com uma obra vasta, um reformista da maçonaria portuguesa. E vai nos influenciar, quer dizer, vai influenciar nós, brasileiros, né, com esse apelo que ele faz no qual da sua obra Biblioteca Maçônica ou Instrução Completa de um Franco-Maçom. Ele vai falecer em Torres Novas, em 23 de fevereiro de 1878, com 73 anos de idade. E nesta época, dos 10 filhos, apenas 5 filhos vingaram. E aí tem esse final, vamos ver sobre isso, um homem com uma brilhante vida, e ao final da sua vida, a gente vai ver lá sobre o seu necrólogo, né? E vai ver quão simples é a nossa vida, né? Ao final, ao pó, né? Quando ao pó retornamos, né? Quando ao pó retornamos. Então, vamos estar no cenário político português. Vou tentar ser breve, mas é meio complicado, porque é interessante esse cenário político português, que vai gerar nosso Miguel Toledo. Tudo começa em 29 de novembro de 1807, quando a família real foge para o Brasil, né? Já com os franceses a porta de Lisboa, fogem dos ingleses. E logo que Portugal chega aqui em Dom João VI, ao longo da sua estadia aqui no Brasil, ele toma três medidas que vai alejar completamente a metrópole do cenário geopolítico, né, social e econômico. Primeiro, quando ele abre os portos às suas amigas. Com isso, ele tira Portugal, a metrópole, como intermediário para o Brasil, a colônia, tudo se passa por Portugal. Agora não, já tem direto essa comunicação com Portugal, já começa o Brasil a receber dinheiro direto desses países que ele tem agora comércio. Segundo, quando os franceses são expulsos de Portugal, ele faz com os ingleses um tratado de aliança e amizade com o Reino Unido. E isso então favorece os ingleses a exportarem e importarem produtos via Brasil direto fora Portugal, mais uma vez alijando Portugal desse comércio. E finalmente, em 1915, quando ele leva o Brasil a colônia, né, de Portugal, Reino Unido, Portugal, Algarves, e com isso então, a capital passa, o reino passa ao Brasil, e com isso então acabou de alijar completamente do cenário político, social e geopolítico a metrópole. E para agravar mais ainda essa situação, o que acontece? Os ingleses, quando expulsam os franceses, não largam o território português, permanecem lá. Mesmo havendo uma regência portuguesa, né? Mas quem mandava, na verdade, era William Carr Beresford. Esse William Carr Beresford, era o cara lá, ele que mandava mesmo, no sentido econômico, na parte financeira. E com isso gera uma satisfação muito grande da maçonaria, dos militares, e vai se criar uma conspiração. O grão-mestre do Grande Oriente Unido, o general Gomes Freire de Andrade, ele junto com os militares e a maçonaria, vão criar um Supremo Conselho Regenerador de Portugal Algarve, que era uma sociedade conspiratória, mas infelizmente eles são, nesse processo, eles são denunciados por 3 maçons. E então eles são presos e eles são enforcados. E para o general ser enforcado era uma desonra. E aquilo causou à época um trauma muito grande em Portugal. Aquilo causou em Portugal uma satisfação enorme. Esse Gomes, tão quase falou esse nome, Gomes Freire de Andrade. A traição que ele sofre, né, ao ser traído, ao ser denunciado por 3 maçons. Então, porque isso vai ter importante mais tarde, no fim da nossa palestra. Então, continuando. E esse movimento que teve mais aqui no Brasil, a Revolução Pernambucana, né, a República de 1917, fez com que Dom João, então, proibisse as sociedades secretas. Proibisse as sociedades secretas. Então, foi quando a maçonaria fechou naquela época. Bom, é o seguinte, então o que acontece? Essa insatisfação, ela vai aumentar. Então, o que vai acontecer? Em 1918, no Porto, vai se criar um sinédrio. Então, guarde esse nome, sinédrio, também importante. Vai haver uma união, se cria uma sociedade conspiratória, essa sociedade conspiratória em 1918, e que ela tem como reivindicações, era o quê? Voltar o retorno da corte a Portugal,
a adoção de uma monarquia constitucional e voltar a ter aquele comércio exclusivo com o Brasil, né? Voltando ao Brasil à condição de colônia. Esse movimento cresce, eclode uma revolta no Porto em 1820, né? Uma revolta no Porto em 1820. Essa revolta se era porque eles aproveitaram que Leão Carneiro Fort veio ao Brasil pedir mais poderes ainda para governar Portugal. Então, quando ele veio ao Brasil, eclode essa revolta no Porto é vitoriosa, Portugal todo é vitoriosa, e quando o Leão Carneiro quer voltar a Portugal, ele não consegue mais desembarcar, ele tem que desembarcar. E com isso, então, Portugal passa a ser realmente, vamos dizer assim, pelo menos moralmente agora, ela tem uma regência portuguesa vamos dizer assim, com mais ênfase, com mais poder. Mas vamos lá. E esta revolta do Porto, então, vai gerar o seguinte. Primeiramente, a corte retorna a Portugal em 1821. Posteriormente, o Brasil, Dom Pedro, que ficou com o regente, o filho de Dom João VI, ele pressionado a tornar o Brasil colônia, ele acaba no final fazendo que a nossa independência, em 1822, o Dom Pedro. E ainda vai acontecer o seguinte, as cortes constitucionais são convocadas, se reúnem e vão fazer, então, a Constituição Liberal de 1822, que foi uma grande evolução naquela época, uma grande evolução. Por quê? Ela começa a estabelecer uma monarquia constitucional com a redução dos poderes do rei. Por quê? Porque os poderes são repartidos, né? O rei, as cortes, os tribunais, esses poderes são repartidos. Além disso, você tem o seguinte, agora, a garantia de liberdade, de igualdade, coisa que nem pensava no passado, né? Em relação à lei, segurança, propriedade, a todos os cidadãos portugueses. E, finalmente, reconhecia, não dava prerrogativas ao que era nobreza. Isso foi um choque muito grande para os absolutistas. E, finalmente, reconhecia a monarquia ultramarina, que é o Brasil. Isso, então, o que vai acontecer? Essa Constituição é posta em prática, mas desagrada demais aos absolutistas. E começa a haver movimentos. Até que, quando de Amarante, lá no norte de Portugal, se revolta, contando que os franceses viessem dar apoio a ele para fazer os absolutistas conquistarem o governo, né? Porque a França tinha ajudado a Espanha na manutenção do absolutismo. Então eles contavam que também tivesse apoio dos franceses. Mas aí isso não acontece. Então Dom João VI manda o seu filho Dom Miguel sufocar esse movimento. E quando ele chega um pouco acima de Portugal, em Vila Franca do Xira, o que acontece? As tropas revoltosas lá presentes o aclama como absolutista, e ele, influenciado pela sua mãe, a Cláudia Joaquina, e pelo partido ultra-revolucionário, ultra-conservador dela, ele aceita ele vai se unir a essas tropas revoltosas contra o pai, dizendo que era uma forma de garantir os interesses da coroa portuguesa. Então, João VI, espertamente, ele tarda a reagir, mas ele age com esperteza. Por quê? Ele diz, então, que vai favorecer que as reformas constitucionais, né? Então ele vai abolir, ele vai fazer com que a Constituição de 1922 perca a sua efetividade, né? Então, na verdade, volta ao absolutismo. E o que ele faz ainda? Ele nomeia, em vez de castigar, ele nomeia Dom Miguel como o chefe das forças do exército português, generalíssimo, o chefe geral das forças portuguesas. E com isso, então, o movimento acabou-se. Mas acontece que um ano depois, em 1824, esse absolutismo moderado, Dom João VI, incomodava os portugueses. E novamente o filho de Dom Miguel se revolta e começa a prender os liberais, colocando preço nos calabouços do Castelo de São Jorge, da Torre do Tom, e mais ainda, o que ele vai fazer? Ele pega Dom João VI e coloca sob custódia no Palácio de Bem Posto. Ele fica sob custódia com o regimento português e fica preso. E isso perdura. Com quase o Dom João VI, com a ajuda do corpo diplomático, ele consegue conversar com o seu filho e ele relaxa essa custódia, né? Ele relaxa. E vai acontecer o seguinte, um mês depois, ele consegue fugir, vai para o navio inglês, e nesse navio inglês, então, ele começa a debelar esse movimento. Manda prender Dom Miguel, começa a soltar todos os presos liberais, e por isso, então, ele mais uma vez, ele sufoca esse movimento. E, mais uma vez, veja, então aquela Constituição Liberal de 1922, ela apenas durou um ano. Esse liberalismo português durou apenas um ano. Daí para frente foi sempre absolutismo. E quando tudo parecia que ia ficar calmo,
né? Tudo parecia que ia ficar calmo, o que vai acontecer? Morre, falece Dom João VI, ele falece. E aí, quem assume a regência é Dona Isabel Maria de Bragança. E é um detalhe, quando ele faleceu, Dom João VI, o que ele faz? Ele pega e diz o seguinte, que o seu sucessor será Dom Pedro I, né? Mas havia um detalhe, as leis portuguesas dizem o seguinte, que todo herdeiro que levantasse armas contra a coroa portuguesa ou que assumisse a coroa em um país estrangeiro, ele automaticamente perdia o direito à sucessão, a lei sucessória, perdia. Ele e o seu seguidor, e a sua prole, né? Ele perdia esse direito. Mas mesmo assim, Dom João VI, talvez conhecido o filho que tinha, que era Dom Miguel, ele manteve o Dom Pedro e a Isabel Maria concordou com isso. O Dom Pedro I, a princípio, não queria sair, não queria vir para cá, até porque a nossa Constituição do Brasil não permitia que ele assumisse uma coroa em Portugal. Então, houveram ligações. Isso envolveu a Europa toda, França, Inglaterra, Espanha, porque a preocupação era que Dom Pedro era um liberal. Inclusive, ele ia otorgar uma carta liberal. E aquilo para a Europa absolutista, a Áustria, a França, a época, né, a Espanha, aquilo era um perigo, né, alastrar esse liberalismo português. Mas há negociações e chega-se ao seguinte acordo. O Dom João VI, Dom João I, ele abdicaria em prol da sua filha Maria da Glória. Ela, por ter apenas 7 anos de idade, este período de regência seria com o seu irmão, Dom Miguel. Ele se casaria com a Maria da Glória e juraria a Constituição, que foi otorgada em 1826, quando Dom Pedro assumiu a coroa. Ele fica por um tempo e renuncia a volta. O Dom Miguel, espertamente, concordou com tudo. Então, juntou Dom Pedro abdica e a vida segue. Como ele fez tudo direitinho, o que acontece? O Dom Pedro não esquenta a cabeça. Ele nomeia o Dom Miguel como regente, e ele então, o Dom Miguel que estava em Viena, que estava em exílio em Viena, ele vem para Portugal. Ele volta para Portugal, e logo que ele chega para Portugal, instigado pela mãe dele, pelo partido da mãe e pelos seus seguidores, ele é insuflado a se aclamar como rei. Ele faz o seguinte, o que ele faz logo? Ele suspende as câmaras, as câmaras constitucionais, convoca os conselhos, como esqueci o tema agora, as cortes à moda antiga, que vai então aclamá-lo, através do clero, da nobreza e do povo, vai aclamá-lo como rei. E como tal, ele assume e dá o golpe. Então, é dito que dá o golpe com a forma que ele fez. A forma como ele fez, então é por isso que diz que foi um golpe que ele deu, do Dom Miguel. E com isso, então, ele passa a reinar Portugal. Foi um período terrível, diz que foi de muita perseguição aos liberais, as condições subhumanas dos presos, era uma coisa terrível na época. Dizem que isso, inclusive, aí você vai ver a literatura, diz, não, isso aí, quem escreveu foram os vitoriosos. Então, não interessa. Então, de um modo geral, o que está escrito é que foi um período terrível. Bom, vamos em frente. Então, meus irmãos, ele procura o reconhecimento internacional, que através dos Estados Unidos, do Vaticano e da Espanha, que ele consegue. E, mais uma vez, aquela Constituição de 1826 que eu falei, que Dom Pedro, quando ele vai, ele põe como condição para assumir o governo, otorga essa Constituição liberal, que ele jurou no Miguel, essa Constituição então, é cancelada mais uma vez. É cancelada. Então, meus irmãos, vamos chegar. Dom Pedro, então, ao tomar conhecimento desses fatos, ele revoga a sua ele quer fazer uma abdicação plena, Dom Pedro, ele revoga essa abdicação, volta a lutar pelo trono para sua filha, e o Dom Pedro, então, por problemas internos, e mais esse caso da sua filha, o faz abdicar do trono brasileiro, né, deixando o seu lugar ao seu filho Dom Pedro II, e ele, então, com o título de Bragança, vai tentar a regência da sua filha, que só é reconhecida em 1833, essa regência. Ele vai, então, pegar sua filha, e a esposa, as deixa na França para a questão de educação, e ele consegue um empréstimo com o espanhol Juan Mendizábal, um vultuoso empréstimo que o permite alugar uma frota, fretar uma frota de mercenários e também 15 homens para ajudar os mercenários. E eles vão, então,
dali vão para a ilha de Terceira, ali nos Açores, aonde lá já se encontravam revoltosos fugidos de Portugal, nessa ilha, que vai então somar. Inicialmente eles fazem ataques à frota portuguesa, posteriormente Dom Pedro vai desembarcar em Mindelo, que é perto do porto, e vai da parte do porto, e vai ao porto, basicamente, sempre Portugal é importantíssimo. Ele vai para o porto, a sua tropa fica lá quartelada, cercada pelas tropas de Dom Miguel, uma parte vai para Lisboa, desce para Lisboa, e até que, nas batalhas sucessivas, vai chegar em Acesseira. Em Acesseira, o que ocorre? A Tríplice Aliança, que era a Inglaterra, a França e a Espanha, ela resolve acabar com essa guerra. Está prejudicando todo mundo essa guerra. Então, ela vai dar apoio a quem? A Dom Pedro. Então, a Espanha fornece 11 mil homens para auxiliar Dom Pedro e recebe da França, se não me engano, navios. E com isso, então, nesta batalha da Acesseira, eles derrotam Dom Miguel. Dom Miguel, então, as suas tropas fogem, se refugiam. E então o que vai acontecer é o seguinte: Dom Miguel tenta fazer em Evramonte, fazer uma convenção pedindo um armistício condicional. E então Pedro fala que não. Para eles têm que se render incondicionalmente. Então ele se rende incondicionalmente, vai então ser mais uma vez exilado e não bota mais os pés em Portugal, nunca mais morreu. Só recentemente, eu falo recentemente, foi no século XX, é que a família dele, alguém da família dele, botou os pés em Portugal. Foi muito rigoroso o povo português com esse fato do Dom Miguel. Então, essa é a revolução, a guerra civil que teve na França, em Portugal, e aí está inserido o nosso Dom Miguel. O Miguel Antônio Dias. É muito Miguel. Então, eu confesso sobre o período que foi muito repressivo, onde morava o Miguel Antônio Dias, onde ele morava, havia um embate muito grande entre o clero, a nobreza, a maçonaria contra esse pessoal, o povo, entendeu? Inclusive, se você entra no Google, você vai ver que é uma rua com o nome de Miguel Antônio Dias, lá em Vila Covilhã. Havia até um museu, se não me engano, eu não achei mais esse museu. Então, foi um período que talvez por isso, muito interessante. Quem dava apoio ao Dom Miguel nessa época eram os camponeses, que regiam contra eles, meu Deus do céu, regiam contra eles. E tinha muito apoio dos camponeses. Isso é interessante isso. Então, meus irmãos, vamos chegar então ao nosso Miguel Antônio Dias. O Miguel Antônio Dias, ele vai em 1826 se alistar no Batalhão de Voluntários de Coimbra, né? Dos Acadêmicos Voluntários de Coimbra. Na época, dando apoio àquela questão liberal, 1826, que eu falei, a morte de Dom João VI, a outorga. Então, esses batalhões que foram criados, não teve a concórdia do governo nem da universidade. Mas o general Saldanha, que era o chefe do exército na época, ele obrigou, então, que fosse a criação desses batalhões. Eram 6 companhias, esse batalhão, eram 6 companhias, e obrigou, então, a criação e que as faltas dos acadêmicos fossem abonadas. Então, e depois, novamente, ele vai ser alistado no batalhão em 1828. Só que agora é diferente. Como se alista, eles vão agora para o Porto. Porque em 1828, né, no auge daquela crise com o Dom Miguel, o Porto se subleva. E sai da Inglaterra o navio Belfast, esse Belfast levando uma aristocracia que iria participar dessa revolução. Mas como Palmela, generais Palmela e Saldanha, chefiavam facções distintas, e aí começa um problema da vaidade, uma série de problemas, que com isso enfraquece a resistência do Porto. Consequentemente, o que acontece? As tropas do Porto, do Miguel, conseguem vencer essa resistência, eles perdem e são obrigados a fugir. Os aristocratas voltam para a Inglaterra do Belfast. E esse fato se Belfastada, né? Eles retornando os aristocratas do navio de Belfast para a Inglaterra. E os soldados, os oficiais, o povo de modo geral, temeroso do regime da repressão que existia, fugiram através do norte de Portugal. E aí estava o nosso Dom Miguel caminhando, inicialmente 4.000 pessoas, caminhando, atravessaram a Galícia até chegar no mar. E lá, 2.450 pessoas embarcaram nos navios e foram para a Inglaterra. E chegaram lá
no porto de Plymouth, da Inglaterra. Nesse porto de Plymouth, então, tudo que eu tenho aqui agora que eu vou falar, estão calcados nos libelos que Miguel Antônio Dias fazia na época contra essa situação dos exilados lá no porto de Plymouth, da Inglaterra. Eles chegam lá em 1928, né, na data de cima, em agosto de 1928, vão ficar em barracões. Esses barracões não tinham janelas, tinham janelas, mas não tinham vidros, não havia imobiliário, dormiam no chão do feno, não recebiam dinheiro, porque os que não tinham, os que eram aristocratas, no caso que era um soldado, um voluntário, ele era a sexta categoria, eram 6 categorias, era a última categoria daquela classificação de exilados. Então ele recebia víveres, né? Não tinha dinheiro, uma situação terrível. E ele faz uma série de libelos, eu vou ver daqui para frente, né? Já mostrando o caráter militante de Miguel Antônio Dias. Bom, e o que vai acontecer é o seguinte, vou filmar só, o que vai acontecer é o seguinte, antes disso, então, eu falei sobre os libelos de Miguel Antônio Dias. O que vai acontecer? Esses libelos aqui, esses libelos eram cartas que ele fazia, criticando, denunciando o diretor daqueles barracões. Havia corrupção, a questão também de privilégios, dos privilégios. Então, ele faz essas cartas. Essas cartas foram impressas depois em Paris, essas cartas, em 1929. Então, são as primeiras obras de Dom Miguel. Então, Dom Miguel, ele faz dentro do barracão, ou desafio de um acadêmico, né, contra as injustiças, carta dirigida a Padre Amaro. Padre Amaro é o seguinte, Padre Amaro era um jornalista que escrevia sob pseudônimo e criticava os acadêmicos principalmente, criticava os acadêmicos, os exilados de modo geral. E, finalmente, a última aqui é as vozes em libelos portugueses. Então, são 3 libelos que eu consegui, esses livretos, muito importantes. Então, no primeiro livreto está aqui assim, logo de início. Quando chegamos a Plymouth, em 25 de agosto de 1928, arrojados pela vergonhosa dissolução da Junta do Povo e pela covardia sem exemplo daquele chefe que então comandava a divisão constitucional, projetei traçar uma memória em que descrevesse os motivos desgraçados que os haviam expatriado. Então, está aqui, já começa essa linguagem pesada. Ele procede. Sua Excelência, no caso é o Padre Amaro, aquele jornalista, Sua Excelência, não são daqueles que mais têm concorrido e concorre ainda para o desdono da glória portuguesa, mas também foi o que mais direta e descaradamente caluniou e aviltou os voluntários e acadêmicos, que tão curiosamente sacrificaram pelo amor da pátria e da sua legítima soberania. Então, esse é o Dom Miguel, e é extenso, e é mais pesado algumas coisas que eu tenho escrito por aí à frente, esses três documentos que eu coloquei ali. Então, esse é um paralelo que eu faço com o Álvaro Palmeira, essa militância, essa inconformidade com os erros, né? De não levar para casa do desaforo. Esse era o Dom Miguel, era o Miguel Antônio Dias. E o que acontece então? O que vai acontecer? Acontece o seguinte, que a Inglaterra, a legislação inglesa, não permitia que militares estrangeiros ficassem acantonados em solo inglês. O que vai acontecer então? Eles são obrigados a sair dali. O que acontece? Então, uma parte foi para Brest, da França. Foi a parte que veio, então, o Miguel Antônio Dias, foi para Brest, da França. A outra parte foi para a Ilha Terceira, né? Sempre que eu falei antes que Dom Pedro alugou os navios e mais 15 mil mercenários e foi para a Ilha Terceira, porque lá estava esse pessoal que saiu da Ilha da Inglaterra e foi para a Ilha Terceira para combater Dom Miguel, depois se juntar com o Dom Miguel. E uma parte foi para o Brasil. Dom Miguel chegando na França, de Brest ele vai para Paris, vai depois concluir o seu curso de Louvain, que é na Bélgica, não tem a data, eu procurei, não encontrei, isso aqui será em Portugal, é a questão de quando ele se torna maçom, tá? Que foi na Europa, foi, quando? Não sei. Mas ele vai começar assim, ele depois, em 1974, com o fim da Guerra Civil Portuguesa, ele retorna a Portugal como médico, faz o concurso e passa, então, como delegado da Conselho de Saúde Pública, ele passa a ser sanitarista em Portugal. E tem uma extensa lista de trabalhos fabulosos que interessa aqui se aprofundar. Na vida profana, não só trabalhos nessa área de médico, como também na área de letras portuguesas. Ele pertencia a uma academia lá. Então, ele monta uma cultura muito grande do Miguel Antônio Dias. Bom, e começa, em termos maçônicos, ele começa, então, a escrever suas obras. A primeira e grande importante obra, né, em 1934,
feita pela Biblioteca Maçônica, ou Instrução Completa do Franco Maçom. Essa obra era profunda. A primeira parte, a primeira edição de 74, só fala sobre o rito moderno. A segunda edição de 40 já fala sobre o moderno e sobre o rito escocês. E há uma edição que eu não sabia, e depois perceber, essa edição foi feita no Brasil. Feita no Brasil, essa edição aqui. O que é interessante, e ela está, para quem quiser consultar, está no gabinete Real Português, aqui na Praça Tiradentes. Então, ela foi impressa no Brasil, em 1938. E nesse livro, então, é que ele começa a expressar a sua ideia reformista. Ele é um reformista. Ele começa a esboçar o seu pensamento reformista, influenciado por um outro maçom francês, que eu digo mais à frente. Mas essa obra é vasta. A segunda obra que ele publica, em 1934, é a história da francmaçonaria, muito procurada por colecionadores, profunda também, tirada da biblioteca maçônica. Entendeu? Então, uma obra profunda. Então, ele prossegue na sua obra, que vem a ser agora a arquitetura mística. E aqui ele começa já a amadurecer o seu reformismo. Então, ele expressou o esboço do seu pensamento para a reforma da maçonaria portuguesa, ideal que remonta desde 1938, arquitetando a criação de um rito. Veja que interessante, que tivesse as placas básicas do rito moderno, embora a revista é adaptada para Portugal. Então, ele tem a ideia da influência da cultura local. Tá? E aí ele redige as bases gerais dessa sua reforma. O interessante é o seguinte, e aquele livro, Arquitetura Mística e a História da Francmaçonaria, eles foram incluídos no índice expurgatório do Papa Pio XI. Tá? Então, quem tivesse acesso a esse livro, ou lesse, seria automaticamente excomungado. Esse livro aqui foi, inclusive, usado no Brasil, no rito moderno, no século XIX, que é ritual do franco-maçom, cultura de catecismo do rito francês, cobridor, cultura de um trabalho profundo também. Eu não sei como é que o rito moderno não tem uma fase do senhor. Esse cara foi espetacular, esse cara foi uma visão ímpar. Prosseguindo, ele vai fazer uma obra alegórica que é Salomão, um dia em Jerusalém. Em 1951, uma das obras dele, ele vai fazer esse análise própria do Pedro Livre, então, de Portugal. E ali ele coloca tudo sobre a maçonaria portuguesa, as constituições, os regulamentos, tá? E aqui ele começa já a fazer a sua maçonaria, que ele vai criar o quê? O rito eclético lusitano ou o rito lusitano. Tá? Esse rito, ele vai criar primeiro um Grande Oriente, ele cria um Grande Oriente com 5 lojas portuguesas do Grande Unido que passaram para, apoiaram para formar esse Grande Oriente. O Grande Oriente Unido, o Grande Oriente lusitano ou eclético lusitano, para se fazer a aplicação desse rito, que é o rito eclético lusitano ou lusitano, que tem um paralelo muito grande com o rito brasileiro. Vamos ver. E conclui, ele, depois da sua obra, a sua reforma estar toda completa, ele faz esse livro aqui em 1957, onde então ele coloca todos os rituais, a legislação, toda a estrutura desse rito eclético lusitano. Outro livro que tem que consultar, não consigo, eu quero ver se em Portugal eu consigo esse livro, em Portugal. Meu última esperança lá no Grande Unido. Esse livro aqui, é que aqui está toda a essência da reforma profunda, da reforma de Dom Miguel. Tá? Esse rito vai durar até 1862, esse Grande Oriente vai durar até essa época. E aí é outro problema. O que acontece com o Dom Miguel quando acaba essa maçonaria eclética, ou eclética lusitana? O que acontece? Não se vem para frente, não consegui. Então, essa parte agora eu tenho que ir a Portugal para conseguir elucidar o que acontece com o Dom Miguel a partir daqui para frente, maçonicamente. E vamos lá. Então, o nosso migrante diz é um reformista que desde 1934 ele está explícito no pensamento dele, que quando ele faz aquele apelo aos grandes orientes do cidadão brasileiro, ele ainda, a partir de 1930, ali é o esboçozinho inicial naqueles apelos que ele faz, ele muito novo, diferente, independente, é o início. Ele prossegue depois, se aprofunda em 1938, ele começa a definir, esboçar essa reforma. E essa reforma agora, ele diz que pode ser práticas
com base no rito moderno, mas adaptado a Portugal. E vai se aprofundar a partir de 1954, né? Porque já adota essa sua reforma de instrumentos legais, né? Como eu falei, com rituais, com legislação, né? Para a sua efetivação, exposta nos livros Anais do Código Pedro Livres e consolidada no Código Ritual da Maçonaria Eclética Lusitana. Então, esse é o reformista que nós temos em Miguel Antônio Dias. Bom, como é que ele recebe essa influência? Como é que ele recebe essa influência? Ele recebe essa influência através do Etienne François Mazot. Etienne François Mazot, na França, era completamente contrário aos altos graus. Não aceitava de forma alguma os altos graus. Imagine que quando tudo que é novo causa medo, né? Imagina naquela época, a maçonaria era só dos 3 graus, de repente aparece na França, a partir de 1965, 1966, aparecem os altos graus. Então aquilo causou um choque muito grande. Vamos ver por quê, com o princípio de Mazot, que vai influenciar Miguel Antônio Dias. Então ele instituiu o seguinte, né? Muito em frente. Houve um tempo que a franco-maçonaria compreendia apenas os graus de aprendiz, de companheiro e de mestre. Podemos considerar como a idade de ouro da nossa ordem. Tempo que os maçons eram simples em seus sentimentos, em suas aspirações, em suas conjecturas. Quer dizer, aquela maçonaria dos 3 graus atendia plenamente, à época, aos maçons ali. Então, tranquilo, os 3 graus. Vamos em frente. A maçonaria primitiva, ou da antiguidade, isto é, a da maçonaria da iniciação, a maçonaria da antiga iniciação, e a maçonaria moderna, que não remontam muito antes de 1605, época que ela foi introduzida na França, ambas eram, não obstante a época, o ambiente e os homens, una e uniforme. Elas eram praticadas de uma forma na Inglaterra, na França, em qualquer lugar, qualquer outro lugar onde se estabeleceu. O uniforme, nos modernos, era constituída por 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. A unidade da instituição era o primeiro médio dela. O dogma era simples e satisfatório. As vantagens reais eram imensas. Então, repetindo, ele bate nessa tecla. A maçonaria era simples, era de 3 graus, era praticada em todo o mundo e atendia os interesses. Vamos em frente. 3 graus, aprendiz, companheiro e mestre, cumpriu toda a maçonaria quando introduzida na nossa pátria. Então, diz o que diz aqui? Diz o seguinte, que aqueles que a recebiam passavam para eles e eles transmitiam para outros da mesma forma, né? Os 3 graus, sempre una e uniforme. Isso para facilitar. Até que, aí viu mais, porém, contudo, em 1928, um escocês, Dr. Ramsay, homem dotado de bastante imaginação, inventou 3 graus de cavalaria: o escocês, o noviço e o cavaleiro do tempo, alegando que a instituição teve origem nos cavaleiros cruzados, e que Godefroy de Bouillon foi o chefe. A grande loja da Inglaterra não reconheceu a criação desse cérebro, mas inúmeros maçons ingleses, favoráveis à novidade, a adotaram. E o sistema do doutor escocês foi introduzido na França e encontrou seguidores. A partir do momento que surgiram os novos na França, houve grande revolução na grande loja, né? Praticavam o rito moderno. E os homens, os mais iguais entre si mesmos, amaram fazer sombras uns aos outros. Então ele diz o seguinte: quando surgem os altos graus, aqueles irmãos que faziam os altos graus se achavam superiores aos que tinham apenas 3 graus. Isso começou a criar uma cisânia, né? Uma cisânia entre os maçons que só tinham o simbolismo e os maçons que também tinham os altos graus. Os irmãos revestidos de graus superiores alegavam estar acima dos maçons dos graus simbólicos ou dos 3 primeiros graus. Tantos graus superiores eram cansativos à grande maioria dos irmãos. E o Grande Oriente, por meio do seu grande capítulo, quis simplificá-los e reduzir a sua quantidade. E criou, em 1686, 4 ordens. Então, foi a atual, os 7 graus que existiam nos 3 simbólicos, mais 4 graus superiores no rito moderno. Aconteceu. E Mazot não aceitava isso de forma alguma, Mazot. E o que acontece? Qual a diferença dele, Mazot, para o Miguel? O Miguel Antônio Dias. O Miguel Antônio Dias, ele aceitava condicionalmente os altos graus, desde que fossem fundados sobre a cultura, né? Sobre a cultura de cada país, né? Sobre a história, costumes e necessidades de cada um dos países. Eu vou ler rapidamente um pequeno texto, a leitura aqui, muito pronto que eu vou falar.
Você vê uma bem rapidamente? Eu estou... Bom, então o que ele diz? No texto acima destacado, observa inicialmente a influência provável de Guazot ao sobressair a importância da maçonaria simples e pura dos 3 graus simbólicos, a dos primeiros livros, praticada por todos os maçons iniciados, como foi o francês ou moderno. O autor inicia o parágrafo, o autor, no caso, Miguel Antônio Dias, inicia o parágrafo chamando a atenção de que o rito escocês foi imposto da mesma forma que Guazot afirmou, no sentido de que gostasse ou não os maçons tradicionalistas, a partir de agora, a maçonaria de pedros livres, a maçonaria azul, era insuficiente para a formação maçônica, sendo necessária, agora, como cavaleiros e príncipes, completá-la, e quem não fizesse seria um maçom distinto, sem qualificação dos maçons da maçonaria vermelha. Ele também se referiu acerca da vulgarização da concessão dos graus superiores na França, da sua implantação, que, diferentemente dos graus simbólicos, nem todos tinham acesso a esses graus, né? Embora ele fosse vulgarizado essa concepção, mas por vários valores da época, nem todos tinham acesso a esses altos graus. E, em muitos casos, aquele que o alçou ao topo da escada hierárquica desses graus se considerava melhor, mais completo que os graus simbólicos, o que causou desânimo. Este foi o cenário na primeira metade do século XIX, vivenciado pela maçonaria francesa. Contudo, houve uma diferenciação fundamental do pensamento de Guazot e Miguel Antônio Dias quanto aos graus superiores. Diferentemente de Guazot, que intransigentemente não considerou bem-vindos os graus superiores, Miguel Antônio Dias os aceitou, mas condicionalmente explicitando que cada nação quer, pode e deve ter os seus em particular. Porém, enfatiza que esses graus superiores só devem ser fundados sobre a história, costumes e necessidades de cada um dos países. E Miguel Antônio Dias se refere de forma alguma que esses graus devam ser patrióticos ou nacionalistas, mas claramente afirmou que devem estar alinhados, considerando a cultura de cada país onde ele for implantado. Então, é clara essa ideia da conformação desse pensamento de Guazot que influencia Miguel Antônio Dias e que vai influenciar dessa forma Álvaro Palmeira. Continuando. Então, chegamos aqui. É isso aqui. Não se diga, temos que ter pretensão de inculcar antes o rito maçom, o rito da maçonaria francesa, né? Que é, quando ele fala aquela proposta inicial, que seria o rito da maçonaria francesa, mas desde que calcado, né? Não sei, mas que é adaptado a Portugal, né? Ele disse que não, isso aí foi só um inicial, então, nós estamos todos fazendo apelo, nós solicitamos aos orientes do Estado brasileiro a fazerem um nome independente, que tenha por base os 3 graus simbólicos comuns a todos os ritos, tendo, contudo, os altos graus misteriosos diferentes e nacionais. Então, é o que nós então fizemos aqui. E aqui vou começar a fazer uma pequena análise. Como vimos que tal reforma é contrária ao cosmopolitismo, né? E a tolerância maçônica. Mas também é verdade que, enquanto os maçons foram bons patriotas e os povos fisicamente iguais, a conservação do rito universal nos parece quase impossível, talvez que um tão gigantesco projeto só poderá ser realidade no 20º século. E aqui vamos fazer uma parte. O que é o cosmopolitismo? O cosmopolitismo vem a ser uma de suas definições, filosoficamente, é um movimento que você considera que não há fronteiras. Além de não existirem fronteiras, você desconsidera as diferenças culturais. Tá? As diferenças culturais. Então, o que vai ocorrer? Os graus simbólicos são cosmopolitas. Por quê? Eles são aplicados em todos os países e não levam em consideração as diferenças culturais. Né? Porque ali o seu objetivo é outro. Os altos graus. O rito brasileiro, por exemplo, o rito brasileiro não é cosmopolita. Por quê? Porque ele respeita as diferenças individuais de cada país, mas é universal.
essa universalidade está dizendo que, por quê? Por que essa universalidade? Porque ele permite, ele admite as diversidades. Ele leva em consideração as particularidades de cada país. E por que universal? Porque, embora ele tenha o brasileiro, ele é adaptado a qualquer país e que possa ser adaptado, que possa ser aplicado. Se vai ser no Paraguai, vamos estudar lá a economia paraguaia, a educação paraguaia, vamos falar sobre os graus, sobre a educação, como é que é? Organização social do Paraguai, a liberdade, quando se fala de liberdade, os movimentos libertatórios, libertários de Portugal, de Paraguai. Então, aonde ele for aplicado o nosso rito, ele vai considerar isso. Essa é a grande sacada do rito brasileiro. Então, ele tem o cosmopolitismo dos graus simbólicos e tem essa universalidade nos altos graus. Nos altos graus. Então, o nosso rito é universal. E qual foi o impacto? Isso aqui é errado. O impacto praticamente do apelo foi nenhum, porque tanto em Portugal como no Brasil, ninguém seguiu, todo mundo adotou o escocês na época, não teve problema. A diferença foi que, em Portugal, o Miguel Teodoro então vai criar, como eu falei a vocês, em 1853, a maçonaria eclética, aqui no Grande Oriente Eclético, né, o lusitano, e vai praticar o rito eclético. E como é que é esse rito? Então, o estudo desse rito, reformar ritos maçônicos existentes ou alfundidos, no único que não tivesse o essencial da iniciação dos graus simbólicos, sem, porém, ceder à tentação de se difundir por inúmeros graus que acabariam por não ser praticados, centrando a ação apenas no mais importante. E sobre estes, colocar-se-ia uma classe especial, os graus lusitanos, com vários graus. Então, como é que é esse grau? Ele tem 3 classes. A primeira classe é uma série primária simbólica, tem os graus ali. O aprendiz, o companheiro, o mestre, recordava a Deus, ao trabalho, a genialidade humana, a inteligência, pelo grau de mestre, muita teogonia. Teogonia é o quê? Teogonia é a origem dos deuses, a genealogia dos deuses. Então, eles usavam essas cerimonias para tratar desses temas. A segunda classe é uma maçonaria mística ou templária. Então tinha o grau 4, o Cavaleiro Rosa Cruz, e a Gangolê era a igualdade, né, que se dedicava ao estudo da doutrina da história do cristianismo, e o grau 5 era a Cavaleira Kadosh, Cavaleiro Kadosh, cujo tema era a fraternidade e se estudava a doutrina e a história dos templários. Tá? Então era o grau 18 e o grau 30, né, do rito escocês. E finalmente, aí vem aqueles graus lusitanos, né? Maçonaria lusitana, que vai fazer o quê? O grau 6º, eleito português. E vai se fazer em quê? Naquela história do quê? O general Gomes Filho de Andrade, sua liberdade, sei lá, ele foi preso, foi enforcado, e aquilo vai gerar aquele movimento todo que vai levar a liberdade dos portugueses em relação aos ingleses. E o grau eleito 7º, que é a relação da união, é o quê? É o sinédrio, a história do sinédrio, né? Que eu falei aqui no inspiratório, no porco. Então, falando sobre a união. Então, veja, aqui tem um pezinho na conformação nossa do rito brasileiro. Só que aqui, ele não é universal. Tá? Ele não é universal. Nem eu vou poder. Tá? Ele é regional. Ele apenas seria conjunto cosmopolita dos graus simbólicos. E no Brasil, como eu falei, no Brasil, ninguém quando o Dom Miguel faz apelo, já estava aqui implantado de vocês. Tá? Mas demos sorte da cultura do nosso Álvaro Palmeira, e ele, então, de fato, vai reimplantar o rito brasileiro dentro dessa formação aqui. Né? Os graus simbólicos, muito alinhados com o nosso universo universal, e os altos graus, fundados sobre a história, costumes e necessidades de cada um dos países, não é só o Brasil, é cada um dos países. Essa foi a grande sacada. Por isso que essa mudança de rituais, meus irmãos, dos graus simbólicos, é para isso. Está na hora de acabar de sermos apenas iniciar. Sermos maçons, temos que ter muito mais profundidade de conhecimento, de cultura. Não uma universidade maçônica, jamais isso. Nós temos mais cultura, mais arcabouço
arcabouço, para discutirmos, falarmos, para chegarmos ao que Álvaro Palmeira queria, que no grau 33 tivesse uma ação, estivesse preparado para estar a par dos problemas nacionais, da política perene, não política de governo, nem política partidária, mas a perene, a máxima, a política de Estado desse país, ele tinha se preparado para isso. Só vai chegar a isso que é o quê? O arcabouço cultural, que nos dá, através desses graus, do grau 4 ao grau 30, ao grau 33, tá? Por quê? Há uma nova didática que está sendo implementada através de tudo o quê? Da economia, da educação, de uma forma ampla, da política, da política. Então, é isso que nós temos que nos aprofundar. O que interessa é se vai pela esquerda, se vai ser lançado, é o texto, o contexto, o significado de tudo isso. Só isso que nós fazer realmente sermos um maçom do rito brasileiro, especialmente dos altos graus. E a nossa missão, meus irmãos, como você está inconclusiva ainda, eu tenho de Portugal, conseguir parar esses pequenos detalhes que eu falei, quando ele se torna maçom, o que ocorre com ele depois que ele encerra, em 1962, por aí, a maçonaria eclética, o que ocorre maçonicamente com ele. Como cidadão, eu não sei como maçom, o que ocorre com ele. E o que aconteceu? Onde está aqui que eu falei, né? Então, meus irmãos, eu consegui, a parte do livro, a parte do Giotto, registro Giotto, do nome do Miguel Antônio Dias, e que eu acho bacana, vejo um homem com uma vida vibrante, que ele teve uma grande obra, sempre escrevendo, sempre ativo, e termina assim na vida dele, né? Em azul, faleceu de repente às 7 horas da manhã, sem poder receber os sacramentos da Santa Madre Igreja. Um indivíduo do século masculino, o nome Miguel Antônio Dias, médico, casado com a dona Carlota Augusta Ferreira Dias, de idade de 73 anos. Né? Então, veja, toda a vida de um homem, resumindo praticamente essas três linhas aí. Né? E por isso que eu tenho o prazer, essa honra de falarmos, trazendo a memória de Miguel Antônio Dias, importante para o rito brasileiro, acredito também importante para o rito moderno, tá? E especialmente em Portugal, e pela sua visão reformista. Né? A época, um grande avanço. Nós temos que entender que a época, se em 1868 o rito brasileiro já foi uma... Imagine esse rito eclético em 1853. O avanço que foi naquela época, que o conservadorismo maçônico era muito grande. E encerrando, meus irmãos, eu gosto de dizer o seguinte, deixar essa frase aqui. O passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Nossa importância que está aí é refletir sobre tudo isso que nós vimos aí. Nos faz assim, Palmeira, não é só sobre a obra do Rio, mas o modo geral, entender o que Palmeira quer de nós. Por que ele quer isso de nós? Essa reflexão mais profunda, é isso que nós precisamos desenvolver nos altos graus. Eu fico preocupado com a palavra de passe, isso é o de menos. Que interessa o contexto dos irmãos. Nos aprofundarmos para realmente criarmos em nós esse arcabouço cultural. É quando ler um ritual e contar uma frase que não entendeu, uma letra que não entendeu, uma termo, pesquisar o que diz aquilo ali. E muitos irmãos leem aquilo ali e vão ficar 10 anos, 30 na maçonaria sem saber o que significava aquilo ali. Então, vamos ser curiosos, questionadores. Podem questionar assim mesmo. Da esquerda, da direita, é cima, abaixo, isso não interessa. Vamos ser mais profundos, meus irmãos. Então fica essa reflexão para vocês. Muito obrigado. Eu encerro por aqui. Acho que falei demais hoje, nem se alto. Eu acho que o nosso irmão Dourado foi muito feliz nesse tema, nas suas colocações, porque todos nós, como ele bem disse, temos que saber de onde nós vimos. Né? Nós praticamos um rito e cada vez conhecer mais desse rito nos dá a facilidade de reproduzir melhor e fazer novos progressos. Então, um agradecimento aqui, mais um dos agradecimentos de forma singela, mas para materializar, né, esse conhecimento que o irmão compartilhou conosco. Quero entregar um certificado, né, do quarto encontro do Café com Cultura,
ao nosso irmão César Dourado, que participou do Café com Cultura, sua quarta edição, proferindo a palestra Miguel Antônio Dias, do Cavaleiro Rosa Cruz. Em agradecimento, o Supremo Conclave do Brasil para o Rito Brasileiro expediu o presente certificado, Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023, assino da Inocêncio dos Santos, o aniversariante do dia, e o grande regente. Meu irmão, muito obrigado.